A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Gente querida, graça e paz, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler 2 versículos, versículo 12 e 13. Enquanto você procura o texto, deixe-me falar apenas dos meus livros que eu estou lançando agora nesses dias, Preparados para a Eternidade, o primeiro volume de uma série do livro de Apocalipse. Éfeso, a igreja que abandonou o seu primeiro amor, é o segundo volume. O terceiro volume, Esmirna, a igreja desafiada a permanecer fiel até a morte. E essa semana chegou Pérgamo, a igreja chamada ao arrependimento. E Tiatira, a igreja que tolerou Jezabel em seu meio. Eu já estou no 10º volume, publicados esses 5 volumes, você pode fazer contato comigo pelo telefone que vai ficar aqui embaixo e eu vou ter o maior prazer em poder abençoar a sua vida e enviar no seu endereço, tá bom? 1 Timóteo capítulo 4, 12 e 13 diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, a exortação, ao ensino. Esse é o texto sobre o qual nós vamos discorrer, nós vamos conversar algumas coisas. O apóstolo Paulo é tido, vamos dizer assim, como o grande mentor na vida de Timóteo. Na verdade, não foi o apóstolo Paulo quem o ganhou para Cristo, ele encontrou Timóteo, já filho de uma mãe crente, de uma avó crente, mas ele quis que ele fosse em sua companhia e foi o apóstolo Paulo, vamos dizer assim, quem lapidou a vida de Timóteo. Lapidar aqui, entenda de maneira correta, foi aquele que aparou as arestas, que direcionou a vida de Timóteo ao pastorado. Vale lembrar você que Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso e ele se tornou um excelente pastor. Pastor não é aquele que prega, não é aquele que divulga para multidões, mas o pastor é aquele que anda em meio às suas ovelhas, que cuida das ovelhas, e eu tenho certeza que Timóteo foi um excelente pastor. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 2, o apóstolo Paulo diz assim, e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Eu queria que você guardasse essa expressão, Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Ministro, aqui a palavra no grego, sinergos, é aquele que trabalha com, ergo, trabalho com, ou seja, Timóteo era alguém que trabalhava com a igreja, trabalhava com o apóstolo Paulo, ele era uma espécie de cooperador no Evangelho. Então ele pregava, anunciava o Evangelho de Cristo. Neste capítulo 4 que nós lemos, os versos 12 e 13, o apóstolo Paulo externou a sua preocupação com a mocidade de Timóteo. Mocidade é o tempo das nossas maiores lutas, dos nossos maiores embates, das grandes incertezas, do direcionamento da nossa vida, apesar de Timóteo já estar encaminhado quanto ao seu futuro, tanto a nível pessoal como a nível ministerial, mas Paulo diz para ele, olha, ninguém despreze a tua mocidade, ou seja, ninguém faça pouco caso pelo fato de você ser novo, de você ser um moço, porque você é um ministro, você é um sinergos, você é um trabalhador, um cooperador do Evangelho. Ninguém despreze essa tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão. E aí Paulo usa uma outra palavra que no grego nós denominamos de tipos, ou seja, que é uma espécie de um modelo no qual a gente se inspira
Muitas vezes nós falamos assim, eu lembro quando a gente era garoto, quando a gente era criança, a gente tinha aquela pessoa que a gente dizia, um dia eu quero ser como essa pessoa. A maioria das pessoas diz, não, eu quero ser como meu pai. Então, geralmente tem um tipo no qual nós nos espelhamos. Isso é interessante, vamos dizer assim, biblicamente falando. Por quê? Porque o discípulo, ele se espelha no seu discipulador. Nós não copiamos ipsis literis, ou seja, literalmente, aquilo que o discipulador vive, apesar de ser uma possibilidade, mas nós nos espelhamos no modelo, nós nos espelhamos no exemplo, no padrão que ele se torna. Quando ele mexe com finanças, padrão na maneira como ele vive dentro de casa, no seu relacionamento familiar, padrão quando ele trabalha, ou seja, nos seus negócios, padrão na sociedade, ou seja, alguém honesto, uma pessoa correta, e parece-me que falar em honestidade e correção, ou ser correto, num Brasil corrupto como nós vivemos, parece ser um grande desafio, e é de fato, né? Nós, mesmo que o Brasil se corrompa, mesmo que a nossa liderança nacional seja corrupta, tremendamente corruptível e corruptora, nós não podemos caminhar por esse caminho, nós temos que nos tornar padrão ou padrões, nós temos que nos tornar modelo ou modelos para todos quantos vão nos seguir e vão nos acompanhar. Paulo está falando aqui, torna-te, ou seja, nós não nascemos assim. Timóteo não nasceu um padrão, ele não nasceu um modelo, mas ele se tornou um modelo, presta atenção, a partir da sua vivência e do seu relacionamento com Jesus Cristo. O relacionamento com Jesus nos torna padrão para uma sociedade apodrecida. O relacionamento com Jesus nos torna modelos para uma sociedade ateísta, sem padrões, sem base sã de sanidade. Então nós acabamos nos tornando padrões no meio de uma sociedade corrupta. Torna-te padrão primeiro dos fiéis, ele fala, ou seja, fiéis aqui, entenda-se corretamente, são aqueles que seguem a fé cristã. A fidelidade a Deus tornava as pessoas os fiéis dentro e a partir da igreja aonde congregavam. E Paulo está dizendo assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te um tipo, torna-te um padrão, torna-te um modelo dos fiéis. E aí ele passa a elencar uma série de áreas, por exemplo, na palavra, tanto na palavra falada, presta atenção, quanto na palavra de Deus. A nossa palavra, o Senhor Jesus, ele ensinou, dizendo que o nosso sim tem que ser um sim, e o nosso não tem que ser um não. O nosso sim não pode ser mesclado ou marcado pela dubiedade. O nosso não pode ser ou não deve ser um talvez, mas o sim tem que ser sim e o não tem que ser não. Ou seja, a nossa palavra, ela tem que ser digna de fidelidade e de aceitação. Antigamente, as pessoas usavam uma expressão, diz assim, eu faço as coisas no fio do bigode. Ou seja, a palavra tinha valor, tinha poder. Aquilo que se falava era aquilo que era estabelecido. Hoje, dificilmente você consegue crer, acreditar na palavra que alguém libera. Se a gente for para a classe política, então, meu Deus do céu, acreditar num político hoje é a coisa mais difícil de a gente conseguir exercitar. A gente não acredita mais. Nós vamos entrar agora, daqui uns dias, na campanha municipal, né, candidato a prefeito, vice-prefeito, vereadores, vai começar toda a mentirada. Vão prometer um mundo e um fundo e quando estiverem no poder, nada absolutamente vão fazer, porque se deixam corromper pela máquina. Salva um ou outro, que talvez mantenha os seus princípios, os seus valores, aonde foram ensinados dentro de uma família, aonde tiveram uma vivência em honestidade, talvez de um avô, de um pai, que se tornou padrão, que se tornou modelo para eles, talvez, eventualmente, dentro de alguma igreja, e ainda assim, nem ali é possível escapar. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, procura tornar-te padrão dos fiéis na palavra, ou seja, minha palavra tem que ter valor. A minha palavra, ela tem que ter poder. A minha palavra, ela precisa ser revestida de honestidade, de valor e de profundidade. Tornar-se fiel na palavra também tem a ver
com a palavra de Deus. E aí nós ficamos horrorizados com a quantidade de pessoas que se dizem cristãs, mas que não leem a Bíblia. Se dizem cristãs, mas são incapazes de folhear esse livro diariamente. Eu acabei de sair de uma visita onde eu disse para aquela família: eu leio a Bíblia desde pequeno, mas com assiduidade desde 1980, quando eu cheguei à fé, quando eu entreguei minha vida para Jesus. Eu tenho procurado ler a Bíblia todos os dias da minha vida. A minha Bíblia está sempre aberta em cima da minha escrivaninha. Estou ali lendo, meditando, estudando. Por quê? Porque é a palavra de Deus e ela é o meu verdadeiro alimento. Eu aprendi isso da minha avó, Otília. Nós dormíamos, cada neto dormia uma semana na casa da avó, na casa da Oma, como nós chamávamos. E a Oma, ela tinha uma mesa de fórmica branca, me lembro até hoje, aonde ela colocava a Bíblia, que ela falava a Bíblia, e eu tenho essa Bíblia na minha escrivaninha, quer dizer, no meu escritório, na minha estante. É uma Bíblia em alemão gótico. E a Oma, ela se punha de pé em reverência diante daquela palavra e ela lia aquela palavra. A Bíblia fazia parte da vida e da vivência dela. Minha mãe pegou o mesmo hábito. Minha mãe é uma leitora assídua, tanto da palavra quanto de livros cristãos. Não conheço alguém que leia mais do que minha mãe, talvez eu, mas a minha mãe lê muito. Então nós temos que ter padrões, nós temos que ter modelos, nós temos que ter exemplos, e esses exemplos acabam arrastando a gente para o bom caminho. Tornar-se fiel, o padrão, o modelo dos fiéis na palavra, no procedimento, Paulo continua dizendo ao seu discípulo, no procedimento. Como tem sido o nosso proceder? Condizente com aquilo que nós aprendemos? Condizente com aquilo que nós lemos? O nosso procedimento, ele tem glorificado a Deus? Eu pergunto para você, o que você faz? Tem a aprovação dos céus? Ou seja, Deus bate palmas para aquilo que você faz? Ele aprova a sua conduta, a sua postura, suas palavras, suas ações? Você precisa pensar nisso. Paulo está dizendo para Timóteo, torna-te, pessoalmente, padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, ou seja, o seu agir glorifique a Deus, o seu agir aponte para a eternidade, no procedimento. E aí ele continua elencando uma terceira área, que é no amor. E aí, meus amigos, nós entramos numa grande problemática, porque a Bíblia diz no Evangelho de Mateus que o amor nos últimos tempos, ele se esfriaria de quase todos. O pastor Fogaça, que é meu pastor auxiliar, pregou sobre isso uma quarta-feira dessas. O amor se esfriaria de quase todos. Jesus disse isso. E o amor, quando ele fala ali, é o amor ágape, é o amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus, ele raramente seria encontrado nos corações das pessoas. Por quê? Elas vão se tornando cada vez mais duras de coração, cada vez mais avarentas, cada vez mais ensimesmadas. E tem uma série de fatores. E eu não estou aqui para criticar, mas eu estou aqui para fazer uma leitura. Nós estamos cada vez mais enclausurados. Nós vivemos fechados hoje. O que mais cresce são apartamentos, são prédios. Por quê? As pessoas se fecham dentro dos seus mundos, buscando segurança, buscando qualidade de vida. Eu não questiono isso. Não estou questionando isso. Eu estou fazendo uma leitura do que tem acontecido no nosso mundo. Ou seja, o individualismo tem crescido, os muros têm crescido, as janelas pouco se abrem, as portas pouco se abrem. Tem pessoas que não conhecem os seus vizinhos, não sabem o nome do vizinho da frente, não sabem o nome do vizinho do lado. Por quê? Medo, insegurança. As famílias vivem fechadas e o amor, ele vai se esfriando. Eu lembro antigamente quando a gente saía da nossa casa e a gente ia tomar um chimarrão, sentado na frente da casa do vizinho, sentado na frente da casa do meu irmão. Eu fui criado numa cidadezinha chamada Itaporã, no Mato Grosso do Sul, né? Na frente de casa ainda não tinha calçamento, era aquela rua de chão. E o que acontecia? A gente sentava ali na frente para tomar um tereré, tomar um chimarrão, para brincar de queimada, para correr na rua, para subir no pé de ingá que tinha na frente. Não sei nem se você conhece essa fruta, essa frutinha, ingá.
nós subíamos lá para comer ingá. Quando que as pessoas fazem isso? Quando que alguém sai da sua casa e vai visitar um amigo? O medo crassa, o medo toma conta. Então nós temos que aprender a resgatar esse amor, o amor de Deus em nossos corações, o amor que produz respeito, o amor que produz aceitação, não aquele amor que segrega, aquele amor que distingue, aquele amor que rejeita, aquele amor que afasta, mas esse amor que atrai. Eu sempre digo, você é bem-vindo à minha casa, você é bem-vindo à minha igreja, ou à igreja onde eu congrego, à igreja em que eu pastoreio. Eu tenho insistido para que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja do amor. Tenho batido nessa tecla para que as pessoas que entrem na nossa casa, na nossa igreja, entendam que ali há um grupo de braços abertos, prontos para receber nesse mundo fechado, ensimesmado, egoísta, egocêntrico. Nós queremos ser uma igreja que acolhe, que abençoa, e esse é um dos nossos pilares, é um dos nossos projetos. Paulo está falando aqui, torna-te padrão. Aonde? Na palavra, no procedimento, no amor, e aí ele fala de fé. Uau! Fé não é essa questão sentimentaloide que nós vemos por aí. Eu tenho fé. Fé é ação. Fé conduz à mudança. Fé opera sinais. Fé opera milagres. Fé produz mudanças. Fé é isso. Então não é apenas um sentimento dentro do coração, mas é algo que brota no coração, né, que é derramado dentro de nós, assim como o amor também. A Bíblia diz que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus, ela nasce em Deus, ela tem o seu nascedouro em Deus e ela vem como um presente para nós. Então a fé nos aproxima do Senhor, é a fé que nos leva ao relacionamento com o Senhor. Paulo está dizendo, pastor Timóteo, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, e ele fala em quinto lugar, na pureza. Uau! Na pureza, o desafio que nós temos pela frente. Vivemos em um mundo marcado pela pornografia, vivemos em um mundo marcado pela sensualidade, vivemos em um mundo em que você tem que cuidar com as palavras que você pronuncia, porque as pessoas maliciam, levam para o lado da dubiedade. Então nós somos desafiados como cristãos a mantermos uma mente pura, e a mente só pode ser pura quando o coração é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Pureza, pureza na fala, pureza no olhar, pureza quando nós abraçamos alguém, pureza quando nós nos relacionamos. Paulo está falando aqui pureza, e aí ele termina dizendo até a minha chegada, ou seja, ele estava distante. Uma coisa é você pastorear alguém diante dos seus olhos, pastorear alguém que você está com ela seguidamente, continuamente, quase que todos os dias. Pastorear alguém à distância é uma coisa complicada. Paulo está dizendo até a minha chegada, ou seja, eu vou chegar, eu vou até aí, eu vou até onde você está. Até a minha chegada, aplica-te, ou seja, tem que se esforçar, precisa correr atrás, precisa colocar o coração nisso, aplica-te à leitura. Gente, o que produz a mudança da nossa mentalidade não é aquilo que nós ouvimos, mas é aquilo que nós lemos. É aquilo que os nossos olhos captam. Por isso que eu me esmero na minha carreira de escritor. Alguns falam assim, mas nós estamos na época do celular, estamos na época do iPhone, tudo é isso, tudo é aquilo, tudo é tecnologia, e o senhor ainda continua aí no papel escrevendo. Pois é. Eu fui ensinado assim, eu fui discipulado assim, eu fui treinado assim, eu fui preparado para isso e eu tenho prazer. E eu vou continuar escrevendo enquanto eu achar alguém que ainda leia, eu vou continuar escrevendo. Por quê? Porque eu creio que a leitura é o que muda o nosso caráter, a leitura é o que muda o nosso ser, a leitura é que muda os nossos princípios, que muda os nossos valores. Paulo está dizendo, aplica-te. Ou seja, quando ninguém mais lê. Eu participei de algumas igrejas durante meu período de férias e me chamou a atenção, em algumas delas, as pessoas não levam mais Bíblia para a igreja. As pessoas têm tudo lá no telão, se acomodaram a ver tudo no telão, tudo passa no telão, elas se enxergam no telão,
Elas assistem o culto no telão, o pastor está no telão, o texto bíblico está no telão. Eu participei de uma igreja, pasmem vocês, não sei se dá para chamar de igreja, mas fizeram uma oração durante o culto inteiro, que foi antes da celebração da ceia do Senhor. Eu fiquei decepcionado. Como que a gente pode se reunir como corpo de Cristo, como igreja de Jesus Cristo e não ter um tempo caloroso de oração? Como que nós podemos nos reunir como igreja de Jesus e nós não termos a santa e poderosa Bíblia nas mãos? Eu penso muito nisso. E eu disse na igreja, um domingo desse, enquanto eu for pastor da igreja Nazareno aqui em Lages, todo mundo vai trazer Bíblia para a igreja e nós vamos folhear o velho e santo papel, porque nós cremos que é a santa e poderosa palavra de Deus. Com isso eu não estou dizendo que outras formas não são bem-vindas. Não é isso que eu estou falando. Mas nós não podemos abrir mão da palavra do Senhor. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. 3 coisas que estão interligadas e que nós precisamos aprender a fazer. Que esse ano seja um ano especial na sua vida, na minha vida, que seja um ano de nós cuidarmos com o nosso procedimento, cuidarmos com o nosso amor, a pureza do nosso coração, a profundidade da palavra que nós falamos, da palavra que nós lemos, enfim, nos tornando padrões, tanto na leitura, na exortação, quanto no ensino, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fique com essa palavra no coração enquanto eu convido você para nós estarmos orando. Meu Pai querido, muito obrigado por mais uma vez estar assentado aqui, mais uma vez pronto para repartir a Tua palavra, e a Tua palavra que muda os nossos valores, os nossos conceitos. Tua palavra mesmo diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então toda mudança que se faz necessária, ela vem pela operação do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito tenha toda a autoridade e liberdade de mudar aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, mas que em tudo e em todas as coisas o Senhor seja honrado, seja glorificado. Abençoa essa casa, abençoa essa família, em nome do Senhor Jesus, oramos e agradecemos. Amém e amém. Gente querida, gente amada, Deus abençoe, um excelente ano debaixo da graça do Senhor para todos. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho
Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Esse é o Deus que eu tenho